Alô, bom dia, estamos de volta nesta quinta-feira, 26 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. Espero que tenham passado um santo e abençoado Natal. Um Natal de paz, harmonia, em família. Mas, em termos geopolíticos, infelizmente, esse Natal não foi suficiente para desfazer o momento tenso pelo qual passamos. As coisas estão tão complicadas agora quanto estiveram antes do Natal. E isso se explica, porque muita gente não quer a paz. Outros querem a paz, porém, sabendo que precisarão enfrentar antes a guerra. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos de Donald Trump, que quer a paz sim, mas quer a paz sob condições reais. Daí porque tem falado em anexar o Canadá, a Groenlândia e também bater forte contra o Panamá. A acusação em relação ao Panamá, a mais forte das acusações, é que militares chineses é que operam o canal do Panamá e isso seria contrário a todos os interesses norte-americanos do próximo governo. Em relação ao Canadá, os Estados Unidos não estão blefando. Quando Trump fala em anexar o Canadá, ele não está fazendo piada. Está sugerindo fortemente que os canadenses façam essa adesão livre de espontânea vontade, porque seria de interesse para os investidores canadenses, para a indústria canadense, para o povo em geral. Mas para os Estados Unidos de Trump seria uma estratégia fundamental contra os seus inimigos, porque o Canadá deixaria de ser uma fronteira sensível, deixaria de ser uma ameaça por conta de sua fronteira. Em relação à Groenlândia, a mesma coisa. Donald Trump fala que a Groenlândia é estratégia fundamental para a paz nos Estados Unidos. Bem, esses ingredientes todos só colocam, claro, pimenta no vatapá, porque, afinal de contas, o Canadá não quer se tornar um estado norte-americano, nem mesmo o Panamá quer voltar a batuta ou a chancela norte-americana contra os seus próprios interesses, porque, de fato, muita gente diz, para as autoridades panamenhas, a China é mais lucrativa. Então, esses fatores todos só elevam a temperatura, mas aí temos que acrescentar também o problema em Taiwan, que está ficando cada vez mais crítico. Os Estados Unidos enviaram tanques para Taiwan e Xi Jinping já disse que esses tanques não resolverão o problema dos taiwaneses ou os chineses da ilha. Isso só aumentará o número de mortos caso haja um conflito. E a Coreia do Norte está cada vez mais interessada em invadir a Coreia do Sul, sem falar nos problemas do Japão também. E as questões em relação à Rússia e Ucrânia só têm aumentado. Ataques ucranianos a Kursk, por exemplo, também colocaram mais pimenta no vatapá nos dias e noites natalinas. Um grande ataque, um ataque de mísseis ucranianos contra Kursk, atingiram infraestruturas civis, como uma usina hidrelétrica, uma fábrica de açúcar e residências também. Houve mortes, muitas mortes. Isso quem relatou foi o radialista Hal Turner na véspera de Natal de 24. Bem, do dia 24. Bem, não bastasse isso, agora a União Europeia lança suspeitas sobre Israel. Segundo um relatório da União Europeia, Israel teria usado uma pequena bomba atômica num ataque a uma cidade síria para destruir um arsenal do regime de Bashar al-Assad. No dia 16 de dezembro, Israel lançou um pesadíssimo ataque à cidade de Tartus, na Síria, o que de fato levantou suspeita porque foi um ataque poderoso que causou inclusive um forte tremor de terra. Bem, acontece que Israel estava mirando um arsenal poderoso do regime de Bashar al-Assad. Isso no dia 16. Na noite de Natal, no entanto, um relatório da União Europeia trouxe o ataque à vitrine novamente. Vejam o que disse o relatório do Monitoramento Ambiental Radioativo da União Europeia. O seu relatório diz que Israel
pode ter lançado uma pequena bomba atômica, porque há uma grande quantidade de radiação hoje na Turquia e em Chipre, e isso aumentou justamente após a explosão intensa de Israel a Tartus. O India.com diz que, como resultado do ataque israelense, um terremoto de magnitude 3 também ocorreu junto com a explosão massiva. O terremoto foi tão grande que foi até sentido em Iznik, na Turquia, a 820 quilômetros de distância. Além disso, a organização de mídia russa Sputnik disse então que Israel havia alvejado com um novo míssil, um míssil que tinha sido enviado de um navio, mas não disse que míssil é esse. Alguns relatórios, no entanto, também alegaram que poderia ter sido uma bomba nuclear B-61 desenvolvida pelos Estados Unidos e foi usada no ataque contra a Síria. Relatórios também acrescentaram que o monitoramento ambiental radioativo da União Europeia descobriu, surpreendentemente, que houve uma grande quantidade de radiação. Essa radiação aumentou na Turquia e em Chipre 20 horas após a explosão intensa, apontando para um pequeno ataque nuclear. Ou seja, do ataque do 16 de dezembro, agora a União Europeia sugere que pode ter sido um ataque com arma nuclear. E isso foi dito na véspera de Natal. Bem, temos também uma informação importante em relação ao ataque a Kursk. Como disse, o radialista Hal Turner disse que houve carnificina e caos causado pelas armas fornecidas pela OTAN à Ucrânia. E a Ucrânia, portanto, atacou com mísseis alvos civis em Lvov, região de Kursk. Mísseis atingiram o telhado de uma fábrica de açúcar, uma usina termoelétrica, um edifício residencial e um gasoduto. Um incêndio na usina termoelétrica está acontecendo desde o início da manhã do dia 24, após o disparo de mísseis. E eles ainda não conseguiram apagar um incêndio. Os serviços de emergência estão trabalhando no local. As informações sobre vítimas já foram confirmadas. Segundo Hal Turner, o Kremlin confirmou que houve, sim, perdas civis. Muito bem, outra notícia importante, essa tem tudo a ver com a guerra que Donald Trump travará contra o Estado Profundo. Uma matéria publicada pelo Daily Mail ontem disse que o grupo Bilderberg, uma organização secreta da elite global, está passando por uma transformação de liderança, enquanto Donald Trump se prepara para retornar à Casa Branca. A sociedade secreta Bilderberg, que consiste em líderes na política, indústria, academia e militares, selecionou o ex-chefe da OTAN, Jens Stoltenberg, para presidir o seu comitê de direção. Bem, aí a matéria diz que o grupo foi fundado em 1954 e há muito tempo atrai fascínio por suas reuniões clandestinas em hotéis exclusivos e resorts alpinos, onde os seus principais mandatários ou participantes mantêm discussões sobre relações internacionais, economia e segurança, ou seja, influenciando a economia, política e segurança nos países alvos do grupo. Bem, essa é uma questão, claro, muito polêmica. Todo mundo discute sobre o grupo Bilderberg como um grupo secreto do pântano, mas os seus líderes geralmente são conhecidos. E essa informação, portanto, ganha importância porque Jens Stoltenberg é, sim, um líder favorável à entrada da Ucrânia na OTAN e, principalmente, numa estratégia de aniquilar a Rússia. Então, o grupo Bilderberg teria como princípio declarado por parte de seu novo líder essa intenção de uma guerra total na Europa, uma guerra que visaria aniquilar a Rússia, tendo, evidentemente, como pano de fundo a questão da Ucrânia. Mais um desafio para Donald Trump, que não quer que isso aconteça. Aliás, a sua proposta de paz, dizem muitos, é que cada um se dê satisfeito com o que conseguiu até o momento. A Rússia conseguiu a região do Donbass e deveria parar por aí. E a Ucrânia sentir-se-ia
mais recompensada, entrando futuramente para a OTAN, se também aceitasse os termos de uma possível paz, ou seja, considerasse como perdida a região do Donbass, que, para todos os efeitos, já pertencia ao povo russo, dizem muitos, porque aquela região é predominantemente ocupada por russos. Bem, essa é a intenção de Donald Trump, mas, como se vê aí, o pântano estaria colocando pessoas adequadamente contrárias à política de Trump nos postos chaves, como é o caso, por exemplo, do governador da Califórnia, Gavin Newsom. Donald Trump quer limpar os Estados Unidos de imigrantes ilegais, de pessoas pertencentes a grupos radicais e também cartéis, e Gavin Newsom está sendo preparado para criar na Califórnia um muro de contenção à política de Trump, ou pelo menos um estado totalmente independente da política de Trump que vem aí. Essa é outra matéria interessante, foi publicada pelo Independent Sentinel, que diz o seguinte: o governador da Califórnia, Gavin Newsom, está desenvolvendo uma rede de apoio ao imigrante em resposta às políticas de deportação em massa previstas pelo presidente eleito Donald Trump. Essa rede fornecerá assistência jurídica e suporte a estrangeiros ilegais, incluindo criminosos, cartéis, terroristas e comunistas dentro da Califórnia, diz o Independente. Ele ficará a caminho dos esforços federais de fiscalização da imigração. Já o czar, o novo czar da fronteira, nomeado por Trump, Tom Homan, planeja fazer o que foi feito no passado nos Estados Unidos, tirar criminosos e terroristas do território. Isso não seria nenhuma novidade. Porém, diz aqui o Independente, como a administração vai fechar a fronteira de San Diego, é que é a questão. Ela conseguiria bloqueá-la? Ao mesmo tempo, lembra o Independente, o esforço de Donald Trump agora está sendo minado por uma política mais agressiva por parte de Washington, claro, ainda no governo Biden, que está iniciando novos conflitos e deixando para Trump um Oriente Médio em chamas. Lembra aqui o Independente que o Oriente Médio está explodindo porque a administração Biden permitiu que a Turquia enviasse terroristas para tomar a Síria. E também a guerra entre Ucrânia e Rússia está ficando pior. E essas não são de forma alguma as únicas guerras em potencial que Trump herdará dessa administração. Então, terá que resolver o problema de suas fronteiras em meio a inúmeras guerras, o que seria mais ou menos como trocar o pneu do automóvel em andamento. Bem, para terminar, o Epoch Times também lembra aqui que Donald Trump terá um problema com os perdoados de Biden, criminosos de altíssima periculosidade que estavam no corredor da morte e foram perdoados. E Trump terá que fazer um esforço muito grande, principalmente junto aos juízes federais e estados, para que retomem uma espécie de justiça mais punitiva ou mais pedagógica, por assim dizer. Ele terá que desfazer essa ideia de que todos eventualmente serão perdoados, principalmente aqueles que são considerados como criminosos irrecuperáveis. Diz o Epoch Times que o governo Biden priorizou o abandono da pena de morte em favor de sentenças perpétuas sem liberdade condicional. E isso é um problema, porque o presidente eleito disse em 24 de dezembro que planeja instruir o Departamento de Justiça a aplicar a pena de morte aos piores criminosos violentos. Seus comentários foram feitos um dia após o presidente cessante, Joe Biden, ter comutado as sentenças de 37 prisioneiros condenados à morte para a prisão perpétua, incluindo vários assassinos em massa e assassinos de criança. Bem, claro que este quadro mostra um profundo antagonismo. É como se os dois lados estivessem se preparando efetivamente para uma guerra
a ser declarada no dia 20 de janeiro. De um lado, o presidente eleito promete endurecer em vários aspectos, na política, na geopolítica, na questão interna, na justiça, e o outro lado está fazendo tudo diferente, liberando criminosos violentos, ou melhor, perdoando criminosos violentos para dizer: nós estamos a favor de outras pessoas e outras políticas, e não há nenhum acordo possível entre esses dois lados. É basicamente esse o recado que está sendo mandado pelos dois lados, pelo lado cessante de Biden e por aquele que irá assumir. Então, temos em perspectiva, claro, um 2025 muito, mas muito mais complicado que foi 2024. Para terminar, órgãos de imprensa famosos, como a Forbes, por exemplo, já vem dizendo há vários dias que o mundo está, sim, na Terceira Guerra Mundial. O Mike Snyder lembrou que no dia 6 de dezembro a Forbes publicou o seguinte, que o mundo está de fato na Terceira Guerra Mundial, ela já começou. A matéria da Forbes dizia que o colapso repentino do regime despótico de Bashar al-Assad na Síria, naquele fim de semana, destacava a interconexão de um número crescente de conflitos globais, revelando uma dura verdade sobre a qual a maioria de nós preferia não pensar muito profundamente, ou seja, a Terceira Guerra Mundial já começou. Os líderes empresariais, dizia Forbes, precisam reconhecer isso e começar a se planejarem adequadamente. Então, é nas entrelinhas que entendemos o que está acontecendo. Como o caso, por exemplo, de Bill Gates, que também está dobrando a aposta. O Slay News lembrou uma reportagem do começo do mês de dezembro, em que Bill Gates explicava que está agora pedindo que membros do público em geral sejam censurados por inteligência artificial se questionarem as narrativas oficiais sobre picadinhas. E isso então mostra que para cada um dos indicados de Trump há uma resistência por parte do pântano. Nesse caso aí, Bill Gates é a resistência contra Robert Kennedy, que promete colocar tudo isso sob a lupa da justiça. Então, o que estamos vendo, sim, é um endurecimento das duas partes, sem mais quase nenhuma possibilidade de diálogo. Porque, se fosse o contrário, se os perdedores estivessem, digamos, aceitando a alternância do poder, é claro que não colocariam pessoas importantes na linha de frente para tentar desfazer o que o próximo governo promete fazer. Então, de um modo geral, este é o quadro para 2025. Um recrudescimento, uma divisão cada vez maior entre as partes, com a possibilidade, claro, cada vez mais real, de uma grande guerra, uma guerra generalizada em todos os continentes. Bem, em relação a esta possibilidade de Israel ter usado uma pequena bomba atômica, a comunidade europeia não está considerando o fato de que o ataque de Israel pode ter sido, sim, sobre um depósito que continha armas nucleares. Essa também é uma possibilidade, mas que não foi nem de longe aventada. Isso quer dizer que Israel é sempre, imediatamente, julgado como culpado, apesar de não haver, nesse caso, nenhuma forte evidência e nenhuma prova. Isso aponta para o seguinte: os judeus poderão ser ainda mais perseguidos em países europeus que considerarem, por exemplo, Israel como um Estado genocida, capaz de usar armas nucleares contra seus vizinhos. Essa é a questão política por trás desta possibilidade aventada aí pela União Europeia de Israel ter usado armas nucleares para criar uma propaganda antissemita muito, mas muito maior do que já existe hoje. Esse é o nosso mundo quente. Bem, ainda não chegamos em 25, mas como vocês viram aí, as perspectivas para 25
não são nem de longe razoáveis. São ruins mesmo. Deus tenha piedade de nós, que estamos no espírito natalino. Por falar em espírito natalino, muita gente está alertando os americanos para se manterem firmes na realidade e não usarem o espírito natalino apenas para a euforia de momentos de paz, porque eles são efêmeros, dizem muitos. Vamos aguardar. Bem, por enquanto é isso. À noite eu volto aí com as rapidinhas. Hoje tenho algumas coisas para falar na rapidinha do professor. Espero vocês. Até lá.